Gente, vamos falar sério. Esses jogadores, se eles entrarem em campo organizados minimamente, aí entra também a responsabilidade do técnico. O time estava uma zona, né? Muito mal montado. Mas se for para competir, para jogar, claro que dá jogo com o Cuiabá, né? Tem que dar jogo. Não estou falando que tem ganhado o Cuiabá, não. Não estou faltando respeito com o Cuiabá, mas dar jogo é competir. Não competiram. Um papel assim ridículo. Eu acho incrível como é que não tem vergonha. Como é que o jogador profissional faz um jogo daquele e os caras não enfiam a cabeça assim, sabe, a cabeça num saco e se escondem. Porque é vergonhoso, cara. É muito vergonhoso e ninguém cobra. Ninguém cobra. Por que ele não dá uma chance pro Rodrigo Caio? O cara não jogou nenhum minuto com ele, cara. Ele está à disposição. Você põe um time reserva, o rapaz não joga nenhum minuto. O cara tem história no clube. Então, quando você faz isso... Assim... Salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Flamengo faz feio em Cuiabá, perde por 3-0 e, querendo ou não, o Cuiabá atropelou o Flamengo, né? Foi um atropelo. O time do Flamengo nitidamente sem compromisso, sem garra, sem vontade para jogar, né? Aquela fala do Mauro César Pereira que repercutiu muito, né? Que o time escolhe jogo. Obviamente que isso pode ser dito, sim, né? Obviamente pode ser dito e pode se acreditar nesse fator também, né? Os jogadores não têm isso, né? O Thiago Maia disse, né? Os jogadores não têm isso de escolher jogo. A gente encara todos os jogos com seriedade. Esse jogo, diante do Cuiabá, foi encarado com seriedade, né? Eu acho que não, né? É uma coisa que rotineiramente está acontecendo no Flamengo, né? Jogos que o Flamengo entra para poder jogar sem vontade nenhuma. Foi contra o Bragantino, foi contra o Nublense, agora contra o Cuiabá. Tá complicado, né? E vambora aqui com mais uma análise do Mauro César Pereira. Vambora? Vai deixando seu like, quero já ouvir Pan Esporte. Vambora para o vídeo, galera. Tamo junto. O jogo de ontem também, que foi o jogo do Flamengo. Porque que jogo ridículo. E aí eu vou falar aqui. Aí eu já vou falar de começo. Um papelão do Flamengo. E quem diz, mas era o time reserva, também tá cometendo um papelão. Porque, me desculpa, do que adianta o Flamengo investir milhões e milhões em vários jogadores para ter um elenco forte, para depois dar desculpinha que era o time reserva? O time reserva do Flamengo é muito melhor e é muito mais valioso do que o time do Cuiabá, que ganhou de 3-0 do Flamengo e que ganhou merecido. O Flamengo, de novo, não jogou nada contra um time de menor expressão. E aí já vou passar a palavra pro Mauro, porque o Mauro já falou que esse time parece escolher jogo. A gente tá falando, eu vou relembrar aqui. Alcas perdeu. Nublense empatou. Maringá perdeu. América Mineiro empatou com o Maracanã lotado. Red Bull Bragantino 4-0, perdeu. Agora, esse jogo contra o Cuiabá, 3-0. É um vexame, sim, desse Flamengo. É um vexame que irritou o Sampaoli pelo que ele falou na coletiva. E outra, é um Flamengo, o Flamengo que estava em campo ontem, para não ter essa desculpinha de time reserva. Não aproveita a chance quando tem. Observe uma coisa, você falou dos jogadores, né? Matheus Cunha nunca jogou na Europa, é novo, tem 22, 23 anos, né? Mas o Varela veio do futebol russo. Eu vou contar a Rússia como a Europa porque eles jogavam as competições da UEFA até o início da guerra lá com a Ucrânia. Pablo jogou na França, né? E na Rússia. Rússia também. O Davi Luiz jogou em Portugal, na Inglaterra e na França. Na França. Certo? O Ayrton Lucas jogou na Rússia. Em Portugal também, Davi Luiz, né? Em Portugal também, é. O Ayrton Lucas jogava na Rússia. O Vitor Hugo, esse não foi ainda, mas é valioso, né? Tem 19, 20, talvez vá. Tem até, acho que os dois têm possibilidade de ir, tanto o goleiro quanto o volante, são bons jogadores, né? Aí vamos lá, Thiago Maia jogava na França. Gerson jogou na Itália e jogou na França. Luiz Araújo jogou na França e nos Estados Unidos. Pedro jogou na Itália. E Cebolinha jogou em Portugal. Só os dois garotos não jogaram na Europa. Todos passaram pelo futebol internacional. Todos passaram pela Europa, sem exceção. E custaram uma fortuna pro Flamengo. Alguns em 2 países, no caso do Davi Luiz, em 3 países, em times grandes, todos são rodados. Aí você fala, não, o elenco não é tão bom assim. Peraí. Com esse grupo de jogadores, você não conseguir ir a campo de forma minimamente organizada para enfrentar o Cuiabá, que é formado por vários jogadores que passaram por times grandes e que não se firmaram, em grande parte. É um time organizado, competitivo, mas peraí, é brincadeira, né? Não tem um meia, um reserva para Arrascaeta. Então precisa ter um meia reserva para Arrascaeta para jogar, para competir com o Cuiabá. Digo nem ganhar, competir. Não.
Aí o problema é muito sério, além dessas coisas de jogos, aí os obtusos, né, por aí, eles entendem assim, não, então, quando joga bem num jogo de campeonato, você não falou que eu escolhia jogo da Copa. Gente, não sejam tão tacanhos, né? Se é que conseguem. Quando a gente fala que eles escolhem jogo de Copa e jogo de campeonato, é muito claro que os jogos de Copa têm uma mobilização maior. Mas, eventualmente, até em jogo de Copa tem uma bananice, como foi contra o Olímpia no primeiro tempo. O Flamengo não marcou forte, o Flamengo não jogou de forma intensa, não pressionou o adversário para meter um gol de saída, como deveria fazer. Jogou ali um jogo lento, cadenciado, e fez um gol também, não fez um grande segundo tempo. E no campeonato, às vezes, faz um jogo bom. O segundo tempo contra o Palmeiras foi bom, o primeiro tempo contra o Fluminense foi bom, parte do segundo tempo contra o Atlético foi bom, ontem foi um vexame. Agora, tem um sério problema acontecendo ali dentro, que é a incompatibilidade do técnico com grande parte do grupo de jogadores. E aí, especialmente os reservas. O time ontem, nitidamente, os caras não queriam jogar. Tava minhaca. Quando eu falo de não querer jogar, é assim, o cara não está envolvido no jogo, ele não está deixando em campo aquilo que ele tem que deixar. É muito claro, salvo exceções, acho que o Bruno Henrique tentou, o Luiz Araújo acho que tentou, até no segundo tempo, jogadas individuais, porque nada acontecia, mas todos muito mal, errando demais, muitos erros individuais, o time muito desorganizado, e aí claro que tem as digitais do técnico também. E aí tem um problema de relacionamento que está havendo, que é o fato do Sampaoli. Ele não conversa com jogadores praticamente, ele só fala no dia a dia basicamente com a sua comissão técnica, agora tem menos um para falar, né? Porque foi embora, com o agressor. E é uma relação fria, distante, muito distante. Então, a gente pode dizer o seguinte, quando o Flamengo faz um bom jogo, os jogadores pensando muito mais em si do que no grupo e o técnico. Uma coisa separada, são compartimentos. E passa da hora da diretoria entrar em ação e tentar juntar essas peças, da medida do possível, para levar até o final do ano. Olha, se vocês não se entendem, paciência, mas aqui temos que trabalhar, em primeiro lugar, o interesse do clube, porque ontem, claramente, os interesses do clube ficaram em segundo plano. Os jogadores não queriam jogar, não havia empenho, não houve organização. Por que o Gerson é titular do Flamengo? Qual foi o melhor jogo do Flamengo nesses últimos tempos? Contra o Grêmio. Grêmio. Certo? Todo mundo concorda? Sim. O Gerson jogou? Não. Não jogou. Mas não sai do time. Você pode insiste nele. Ontem fez mais uma partida medonha. O Pedro foi uma coisa absurda. E o gol que ele perde no final pareceu o Gabigol quando cai no pé direito, né? Não chuta, não define. E ó, o gol que o Pedro perde no final, claro que nós aqui nunca vamos falar de má intenção, de tal, mas é um lance bem esquisito. Não, e foi mais. Porque assim, ele chega perto da área, ele desacelera, parece faz que um espera pivô. o marcador chegar, Faz um e pivô. finaliza de calcanhar. Os zagueiros se antecipam todas as jogadas, ele não disputa. Quer dizer, sabe, o Gerson também, assim, uma partida indolente. Vários jogadores mal. O Ayrton Lucas, aí tem as coisas também que não dá para entender. Quando saiu o Ayrton Lucas no intervalo, como ele levou uma pancada lá no tornozelo, né? Primeiro tempo, eu pensei, bem, tirou o cara por conta do jogo de quinta-feira. Aí o jogador dá entrevista na saída e fala que não estou sentindo nada. Foi opção do técnico, ele improvisou o Thiago Maia. Aí não dá para entender. Ele não tinha outro lateral, aí ele improvisou. Por que ele improvisou o Thiago Maia? E por ali que aconteceram jogadas de gol. Então, assim, o São Paulo erra, os jogadores erram, todo mundo erra, e a diretoria ela precisa entrar rápido em ação. O jogo de quinta-feira é um jogo perigosíssimo, a chance de eliminação é real. Quando foi feito o sorteio, você imaginava que o Flamengo pegou, e de fato pegou o menos difícil dos adversários, que foram líderes de grupo. Numa crise danada, voltou a vencer com reservas, mas venceu o Guarani ontem pelo Campeonato Paraguaio, não vencia há 40 dias o Olímpia, então o Olímpia ganhou um joguinho, os ingressos já se esgotaram para alguns setores, o estádio vai ficar cheio, vai ser uma mobilização especial para esse jogo, como eles fizeram aqui para o Maracanã também, e o Flamengo não se mobiliza para certos jogos. Se o Flamengo se mobilizar para esse jogo, fizer uma boa partida, se classifica. Se entrar dessa maneira, parecido com o que foi ontem, mesmo com os titulares em campo, todos eles, o risco de eliminação será bem significativo. O Flamengo pode perder esse jogo e dançar e sair da Libertadores. Não, agora, e se não se mobilizar para esse jogo, aí alguma coisa tem que acontecer, né, Mauro? É o jogo mais importante, Libertadores. Exato. Agora, eu acho também o seguinte, o Sampaoli, eu entendo da seguinte maneira, eu não consigo compreender essa coisa também de jogador que tem que gostar do técnico, essa coisa muito futebol brasileiro. Quando vai lá para fora, ele se adapta a uma outra realidade. Mas aí tem a contramão disso, que é o seguinte, é um técnico chegando num clube que tem jogadores que já ganharam títulos, que tem muito poder ali dentro, eles já derrubaram, deliberadamente ou não sei, mas já derrubaram com atuações ruins dos técnicos, certo? Você derruba o técnico, você joga mal, sobra pro técnico. Aconteceu com vários aí recentemente, esse ano já teve, né? Então, se ele não muda nem um pouquinho a maneira de ser dele, não tenta se aproximar minimamente para ganhar os caras, fica muito difícil. Eu acho que também cabe a ele ter um pouco de sensibilidade de entender. Tem que ver que ele já se lascou várias vezes na carreira por isso. Aqui é diferente um pouco, eu preciso desses caras. Agora, com o episódio do Pedro, era a oportunidade que ele tinha. Chamar o Pedro numa conversa, conversar com o grupo, tentar ser um pouco, criar uma relação um pouco mais humana. E aí tem jogadores, por exemplo, Rodrigo Caio. Ontem o Davi Luiz fez uma partida muito ruim, ele vem jogando bem, ontem falhou em 2 gols, inclusive. Jogou muito mal o Davi Luiz.
e vinha até fazendo partidas boas recentemente. Por que ele não dá uma chance para o Rodrigo Caio? Não vai renovar o contrato? Eu também acho que se ficar se machucando tudo, não tem que renovar, paciência, segue a vida dele, ok? Mas isso é uma discussão para a diretoria no final do ano. O cara não jogou nenhum minuto com ele, cara. Ele está à disposição. Você põe um time reserva, o rapaz não joga nenhum minuto, o cara tem história no clube. Então, quando você faz isso, assim, é óbvio que os jogadores que estão há mais tempo no clube e que gostam do cara, falam, pô, o cara não joga, cara, sabe? Pô, nunca coloca o cara pra jogar. É evidente, cara. Sacanagem, óbvio. Cara, é assim o que o colega pensa ali? Se fosse um cara detestado, o Rodrigo Caio não é detestado, ao contrário, a rapaziada gosta dele. Todo mundo adora ele. Entendeu? Ele não faz mal, ele é um cara legal, então assim, um cara na dele, então o colega pensa que, pô, o cara, sacanagem, não bota o cara pensa, entendeu? Nunca joga, cara, nunca bota o cara. Então o São Paulo tem que se ajudar também, né? E não adianta, eu entendo que ele é desse jeito, eu acho que a grande responsabilidade aí é da diretoria. Contratar um cara, sabia como era. Então, ou prepara o terreno, ou faz uma mudança radical, porque está rolando uma incompatibilidade. O jogo de ontem não dá para ficar analisando pelo aspecto técnico e tático, pura e simplesmente. Tem a questão comportamental. Quando um time não quer, é aquilo ali. E eles não têm vergonha de perder assim. Esse elenco do Flamengo não tem vergonha de perder dessa maneira. Eles perdem e está tudo normal. 3-0 para o Cuiabá, 4-0 para o Bragantino, empata com a América do Maracanã, está tudo bem. Alcas, Nublense. A final do Carioca, que foi com o Fluminense, mas estava 2-0. Tomaram 4 gols. 4 gols. Sem pegar na bola. Uma coisa assim, deplorável. Ao Hilal, do jeito que foi. Então você vê que eles não ficam constrangidos. Sabe, não tem aquela coisa de perder dessa maneira e o time sai de campo normal. Parece que nada aconteceu. Então, acho que tem aí um problema que está acima do técnico, que alguém tem que cobrar, alguém vai ter que tentar cobrar e organizar isso aí. Cobrar todas as partes, do técnico também. Cara, você precisa se aproximar um pouco mais dos caras, tem os caras do seu lado. É um racha muito claro. Claro que alguns jogadores não estão assim na bronca. Os caras que jogam sempre, para eles está tudo bem. Alguns jogadores, de repente, até têm uma certa boa relação. O caso, o Bruno Henrique foi lá abraçar o São Paulo na quinta-feira, quando fez o gol. Ficou testa com testa. Então, agora, o que acontece? O Bruno Henrique deve ter uma certa, não sei se gratidão, assim, um certo respeito, porque o São Paulo banca ele desde o começo que ele voltou da lesão. Agora é fácil falar do Bruno Henrique, ele tem jogado bem, mas quando ele voltou da lesão, a dúvida com relação a ele, se ele ia voltar a jogar, era enorme. Todo mundo, pô, será que ele vai ser o mesmo Bruno Henrique? E o São Paulo banca desde o começo. Teve um jogo contra quem que o Pedro se machucou com um pouco. Mauro, só um minuto que a gente vai para um break. Na Rádio Jovem Pan. Teve um jogo, não lembro qual foi o adversário, que o Pedro se machuca logo no começo. E o São Paulo coloca o Bruno Henrique, ele joga quase 90 minutos, ele tinha acabado de voltar. Depois disso, inclusive, ele para uma semana ou duas. Foi o que o Pedro bate o pênalti? Ele se machucou batendo pênalti até. Não? Esse qual foi o jogo? Então, aí assim, Goiás. Goiás, não foi? Goiás. E segue, foi até o final. Então você pode sempre pôr ele para jogar. Talvez um outro técnico tivesse um receio e segurasse ele um pouco mais. Então talvez o Bruno Henrique tenha uma relação assim, pô, esse cara tá me dando chance. E lembrando que ele ficou pé da vida quando o Santos vendeu, em 2019, o jogador pro Flamengo. Ele queria o Bruno Henrique para ele lá no Santos. Ele e o Bruno Henrique também, né, Mauro, que é um cara que é próximo ao Gabigol. Se tem ali uma disputa de vaga, Pedro, Gabigol, o Bruno Henrique está do lado do Gabigol. O Gabigol não tem nenhum problema com o São Paulo, mas outros jogadores, claramente, você vê ali, ontem o time, assim, os caras não queriam, não é que não quer jogar, os caras entraram em campo. Gente, vamos falar sério, esses jogadores, se eles entrarem em campo organizados minimamente, aí entra também a responsabilidade do técnico, o time estava uma zona, né, muito mal montado. Mas se for para competir, para jogar, claro que dá jogo com o Cuiabá, né? Tem que dar jogo. Não estou falando que tem ganhado o Cuiabá, não. Não estou faltando respeito com o Cuiabá, mas dar jogo é competir. Não competiram. Um papel assim ridículo. Eu acho incrível como é que não tem vergonha. Como é que um jogador profissional faz um jogo daquele e os caras não enfiam a cabeça assim, sabe, a cabeça num saco e se escondem. Porque é vergonhoso, cara. É muito vergonhoso e ninguém cobra. Quando eu falo ninguém cobra, é acima do técnico. O clube tem que cobrar. Mas o Flamengo é assim, é isso. O Flamengo continua sendo um clube muito bem gerido na parte financeira e administrativa e no futebol. Tendo os velhos problemas que ainda habitam o clube. Tem isso. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? Com a análise do Mauro César Pereira. É difícil mesmo a gente de fora, assim, a gente torcedor, parar e conseguir analisar o Flamengo, né? Como o Mauro César, ele tem bastante informações, é um comentarista muito respeitado. E óbvio, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, faz parte, né? Tem gente que concorda, tem gente que discorda dele. Mas é aquilo, a gente percebe nitidamente que nesse jogo aí, principalmente contra o Cuiabá, os jogadores não quiseram correr, não quiseram competir, que era o mínimo. Entrar no jogo e conseguir competir. Eu fico impressionado, minha visão, eu fico impressionado.
É um time reserva, é um time muito bom, se fosse bem treinado. Óbvio, a gente pode discutir se é bem treinado ou não, mas é um time muito bom. Jogadores, obviamente, alguns jogadores desse time reserva devem estar incomodados com a reserva do time do Flamengo, ser reserva, ser do time B, e é aquilo. E é aquilo, né? Eu não sei como que esses jogadores conseguem entrar e conseguir fazer uma partida dessa. Se você é reserva, obviamente que você tenta buscar uma vaga no time titular. Os jogadores aparentemente nem isso faz, nem isso consegue entrar para disputar uma bola com vontade, sei lá o que. Pô, se eu sou reserva em um time, eu vou dar, toda vez que eu tiver oportunidade, né, em um jogo ou começar de titular, o time teoricamente reserva começar uma partida, eu vou tentar me esforçar para me destacar no jogo, né, para poder tentar uma vaga do time titular. Aparentemente, nenhum jogador aí desse time reserva está tentando isso. Foi uma péssima partida de todo mundo, né? Sobre o Gerson, toda vez que o Gerson tem essa responsabilidade de criar jogadas, não vai dar certo. Tanto o Gerson mais à frente e na marcação não tá dando certo. O Gerson não tá dando certo, né? O Mauro César ele citou o jogo sobre o Grêmio, contra o Grêmio, né? O Gerson, ele foi o melhor jogo do Flamengo praticamente no ano, assim, ou na era Sampaoli, e o Gerson não jogou. Entendeu? Então é aquilo. É complicado dizer isso, né? Os jogadores sem vontade. Podemos dizer que o jogador ali, eu concordo com o Mauro César também, acho que disse isso no vídeo anterior. O jogador que mais tentou ali alguma jogada ali foi o Luiz Araújo. Mas ainda foi pouco. Então, o próximo jogo do Flamengo agora é contra o Olímpia, lá no Paraguai, né, em Assunção. Vai ser um jogo difícil, pressão, ambiente hostil, e vamos ver como que esses jogadores vão se comportar. Porque, obviamente, se a gente pegar os números do Flamengo jogando em Copa e números do Flamengo jogando Brasileirão, são números totalmente distintos, né? Aproveitamento, gols marcado, chute sofrido, porque o Flamengo pega a quantidade de chute por partida que o Flamengo sofre no Brasileirão e em Copas. Totalmente diferente, um número totalmente desproporcional, né? Então, obviamente, se a gente for olhar números de Copas e Brasileirão, obviamente que aparentemente os jogadores escolhem jogos sim, né? Aparentemente, se a gente olhar por números, né? Mas aquilo, decisão agora, Libertadores. Caso não ganhe ou não se classifique, né? Caso não se classifique, aí vai ter problema. Vai ter crise. Ser eliminado numas oitavas de finais, sendo o atual campeão, para um Olímpia que estava em crise, ainda continua em crise, aí o Flamengo entra em crise, assim. Aí o bagulho fica doido pros jogadores. E pro técnico também, que tá difícil. O Mauro César trouxe algumas notícias sobre Sampaoli e o elenco também, né? Muito complicado.